Então, dando início ao nosso ciclo de seminários no dia 30 de junho de 2021, com a participação do professor Leonardo de Carvalho Peixoto. O professor é doutorando em Direito pela Universidade Alcalá, na Espanha. Ele possui mestrado em Direito pela Unimar, é especialista em Gestão em Direito Ambiental pela UniUB e é analista de meio ambiente, perfil advogado, na SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. O professor também é advogado e exerce aí atividade como professor universitário. Então, iniciando, agradecendo aí a participação do professor Leonardo, nós temos essa disciplina de seminários no programa que é objetivada no sentido de discussão de temas sobre gestão e tecnologia ambiental, mas englobando todas as áreas das ciências ambientais. É um programa de pós-graduação acadêmico na área de ciências ambientais da CAPES, aqui da Universidade Federal de Rondonópolis. Então, é uma satisfação poder ter a presença do professor Leonardo, a sua disponibilidade em colaborar com o programa. A sistemática de apresentação do seminário é em torno de 30 a 40 minutos de apresentação e, posteriormente, mais algumas questões, né, abrimos para algumas questões, comentários aí dos participantes. Então, passo aí a palavra para o professor Leonardo. Obrigado, professor Luiz Otávio. É uma honra participar desse evento, né, desses seminários que vocês proporcionam aqui na Universidade Federal de Rondonópolis. É uma honra mesmo estar falando com vocês sobre assuntos nas questões ambientais. O tema que nós escolhemos para debater um papo aqui, na verdade, né? Acho que a gente vai bater mais um papo do que ser uma exposição, um monólogo meu aqui. Eu quero que vocês interajam comigo, perguntem, porque é importante, principalmente o pessoal da área técnica, ter o contato, principalmente com a parte jurídica e também com o órgão ambiental do nosso estado, né? Para ver como que funciona o órgão ambiental do nosso estado. Apesar de eu ser lotado aqui na Regional de Rondonópolis, eu não faço análise de CAR, mas a gente tem um conhecimento sobre os procedimentos de como o CAR é importante, como ele funciona para o Estado, como ele é aproveitado principalmente na área que eu atuo, que é na área de fiscalização e de pareceres jurídicos, dentro do órgão ambiental. E contar um pouquinho da nossa experiência como analista de meio ambiente, até para que estimule vocês a fazer esse concurso, que é um concurso muito interessante, de salários, na maioria das carreiras, salários altos, e com certeza deve ter concurso logo, porque era para ter tido agora no Pedro Tax, mas por causa dessas questões econômicas, depois da pandemia, houve um adiamento. Mas em breve teremos concurso do Estado também, incluindo os concursos da SEMA. O professor já apresentou minhas atividades, né? Eu sou professor universitário há 15 anos, sou advogado há 17, estou na SEMA há 10, sou concursado efetivo do órgão e trabalho aqui na Regional de Rondonópolis, na Diretoria de Unidade Desconcentrada de Rondonópolis. Tá? Já participei de pós-graduações aí, como ministrando módulos de pós-graduações na antiga UFMT, né, agora UFR, na Unemate e em outras instituições do Estado e fora do Estado. E atualmente estou fazendo um doutorado na Espanha para completar esse ciclo como profissional da área de educação. E, claro, a gente aperfeiçoa também para o cargo público. O tema que nós escolhemos para falar hoje é o Cadastro Ambiental Rural em Mato Grosso, as suas impressões e perspectivas nesse cenário que nós vivemos hoje. A importância desse cadastro, a importância do CAR, que é o nome que a gente dá, que seria, né, o resumo, desculpa, a abreviação, e como ele funciona, de onde ele surgiu. Então, eu queria começar
com vocês entendendo assim, ó, de onde surgiu essa ideia de fazer um cadastro único, um cadastro de propriedades rurais. Surgiu aqui no Mato Grosso em 1999. Em 1999, a antiga Fundação Estadual do Meio Ambiente, muita gente ainda até chama, né, de FEMA, FMMT, que depois virou, na gestão do Blairo Maia, se não me engano, 2005 para 2006, virou Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A FEMA, ela criou um sistema, ela criou a ideia de um sistema chamado SLA-PR, que é um sistema de licenciamento ambiental das propriedades rurais. Isso em 1999. Qual que era a ideia desse SLA-PR? Era mapear as propriedades rurais para que fosse possível licenciar as propriedades rurais, ou seja, licenciar as atividades exercidas nessas propriedades rurais. No entanto, esse SLA-PR ficou muito mais na ideia do que na prática. Nós tínhamos a figura da licença ambiental única, a LAU, para regularizar as atividades ambientais das propriedades rurais. O que é interessante nessa ideia de 1999 da FEMA? O interessante era a ideia de usar o sensoriamento remoto, ou seja, utilizar imagens de satélite, utilizar o georreferenciamento para você delimitar essas propriedades e delimitar onde estão os pontos ambientais e os pontos de licenciamento, ou seja, onde estão os principais problemas relacionados ao meio ambiente quando se fala de propriedade rural, ou seja, reserva legal e áreas de preservação permanente. A ideia era mapear as propriedades, ou seja, eu ter a delimitação das propriedades e, por consequência, eu ter acesso a onde está alocada as propriedades, a reserva legal ou as APPs da propriedade. Evidente que, quando a gente vai a campo verificar uma região, é muito fácil eu identificar, muito mais fácil eu identificar uma APP do que uma reserva legal. A APP é muito simples você identificar. O que está na lei lá é o quê? Margens de rios, entorno de veredas, topos de morro. É muito mais objetivo. A reserva legal, você tem um pouco mais de dificuldade de saber. Será que isso aqui é reserva? Será que não é? Então, a reserva legal é muito mais importante a gente saber onde ficava do que as APPs, porque a APP era muito mais fácil de identificar. Então, essa ideia ela é muito boa, muito interessante, porque ela traria essa localização. Se alguém já pegou alguma matrícula de algum imóvel rural antigo, que tenha averbado reserva, ou tem alguma coisa do IBDF, Instituto Brasileiro de Florestas, antigo, que foi antecessor do IBAMA, você fica perdido com a reserva legal. Você não sabe exatamente onde ela está localizada. Então, a ideia da FEMA, da então FEMA, era muito interessante. Porém, ela não foi para frente. Ela ficou só na ideia. Sim, mas esse nome CAR, de onde ele veio, esse cadastro ambiental rural? Só em 2007, no Pará, através do incentivo do governo federal para mapear as principais cidades do Pará, com desmatamento, etc., o estado do Pará utilizou a nomenclatura cadastro ambiental rural. Para quê? Para fazer essa divisão, essa separação desses municípios e da propriedade desses municípios, para identificar a possibilidade de desmatamento ou a possibilidade de reserva legal de cada propriedade. Também não foi muito frutífero. O projeto do governo federal andou, mas a questão do CAR em si, ele não foi instituído da forma que era a ideia inicial. Em 2008, o Mato Grosso cria uma lei chamada MT Legal. O que era esse MT Legal? Quem fizesse o cadastro ambiental rural, e aí já veio com o nome de CAR, quem fizesse o cadastro ambiental rural, ele estaria anistiado de algumas multas de um período anterior, a 2009, né? Ele estaria anistiado dessas multas anteriores a 2009, para poder regularizar a sua propriedade. E aí a ideia era o quê? O proprietário rural fazia o CAR como primeira fase do licenciamento ambiental rural. Então, no MT Legal, que é uma lei de 2008, estadual de 2008, eu pegava e fazia o CAR como primeira fase do licenciamento. E depois que o CAR tivesse aprovado, eu passaria para a segunda fase do licenciamento, que seria o quê?
a licença ambiental única. Como funcionava esse CAR naquela época? E é importante eu falar sobre isso, porque vocês vão entender o CAR de hoje. Muitas das informações do CAR atual do Mato Grosso advém desse CAR do MT Legal. O resultado foi muito positivo, por sinal. Conseguiu mapear muita propriedade rural com o CAR. Qual que era o problema desse CAR do MT Legal? Esse CAR do MT Legal, ele só separava, em primeira fase, as APPs. Então, o que o engenheiro fazia? O engenheiro profissional, ele apresentava um CD com o shape da área, da propriedade, identificando o perímetro dessa propriedade e identificando os locais que haveriam APP, informando se havia alguma degradação ou não. Ele apresentava isso na SEMA, com um processo físico. A SEMA lia esse shape, jogava no sistema. Estando adequado esse shape e a documentação apresentada, era aprovado e emitido esse CAR. Se não tivesse nada para recuperar, emitiu o CAR imediatamente. Documentação correta, eles emitiam o CAR na hora. Se estivesse algum problema, como área degradada, e precisava do plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD, a gente costuma chamar de PRAD, né? Se precisasse de algum plano de recuperação dessas áreas, então ele assinava um TAC com o Estado do Mato Grosso. O que é um TAC? É um termo de ajustamento de conduta. Qual que é a finalidade desse TAC? Esse TAC é uma coisa que vem da lei da ação civil pública, muito utilizado pelo Ministério Público. E esse TAC é um acordo feito entre as partes, diretamente, sem necessidade do judiciário. Então, se você tinha alguma APP degradada, você apresentava um projeto de recuperação, assinava esse documento dizendo que eu vou recuperar de acordo com aquele projeto, e aí o projeto constava lá todo o cronograma, desde o plantio de mudas, controle de pragas, etc. Normalmente esses projetos duravam de 10 a 20 anos, dependendo do tipo de área. E se você cumprisse o projeto integralmente, você estava quite com estados, e beleza, recuperado o APP. Se caso você não parasse de recuperar, abandonasse o projeto, e etc., o Estado tinha um documento que a gente chama de título executivo extrajudicial. O Estado não precisaria entrar na justiça contra esse proprietário rural. Ele pegaria esse documento e diretamente executaria a multa prevista nesse documento, sem perder, sem deixar a questão da recuperação. Quer dizer, continuava com a obrigação de recuperar e ainda tinha que pagar a multa para o Estado. Então, esse TAC que se fazia com o Estado, ele era emitido logo que verificava que tinha alguma coisa para ser recuperada. Né? Só para quem não tem muito conhecimento nessa área mais jurídica, um TAC seria mais ou menos você ter um cheque na mão. A pessoa não pagou o seu cheque, eu vou lá e já executo e mando cobrar o cheque da pessoa. Diferente de eu ter uma conversa, olha, você me deve tanto, eu te emprestei tanto, eu comprei uma coisa, não paguei, que você tem que entrar com uma ação de cobrança. Aí nessa ação de cobrança sai uma sentença dizendo, sim, essa pessoa te deve, e aí você executa a dívida. Então, o TAC, assim como o cheque, qualquer título cambiário, você pula direto para execução. Você cobra direto. Passa essas fases de testemunha, etc. Você vai direto cobrar. Então, era muito interessante para o Estado e muito interessante para a parte. Qual foi o problema desse CAR? Na época, a gente ainda estava sob a vigência do Código de 64, 67, não lembro exatamente o código. Da década de 60, o Código Florestal. É 60 e pouco, sou péssimo com número. Do código da década de 60. Esse código exigia que a reserva legal fosse averbada à margem da matrícula do imóvel. Então, no CAR, eu podia até colocar a reserva legal, mas eu tinha obrigatoriedade de averbar essa reserva na matrícula. Então, esse CAR mato-grossense, esse CAR do MT Legal, ele ficava só na APP. E deixava para analisar a reserva legal na hora da LAU. Se a LAU, que é a licença ambiental única, que era a licença para as atividades rurais, fosse aprovada, emitia-se um documento delimitando onde era a reserva, e aí o proprietário rural levava um cartório de imóveis onde estava registrado seu imóvel,
e fazer a verbação daquela área com aí já georreferenciada. Ou seja, a gente teria já o dado georreferenciado, e não por rumo ou localização, dizendo, tem 20% de reserva, que a gente não sabe onde fica. Com a averbação, com essa averbação, eu saberia exatamente onde está a reserva legal. O programa está vindo até bem, nós conseguimos cadastrar, acredito que 60%, 50% das propriedades do Mato Grosso, até porque, como o CAR ele era obrigatório para você pegar as licenças, então, eu queria, por exemplo, licenciar um armazém de grãos na minha propriedade. Eu tinha que fazer o CAR. Era obrigatório fazer o CAR. Eu tinha que licenciar um pátio de descontaminação de aeronave, né, para o pessoal que mexe aí com aeronave, eu tenho aeronave na propriedade rural para fins de pulverização. E tinha que ter o CAR. Então, muita gente se cadastrou. Então, nós tivemos um êxito excelente. Apesar dela cuidar só da PP, tinha um êxito excelente. O que acontece em seguida? Em seguida, em 2012, vem um novo Código Florestal, ou o atual Código Florestal. A gente fala o novo porque eu sou um pouquinho mais de idade, então eu falo novo porque eu formei na época do antigo código, então, do atual código, que é a Lei 12.651 de 2012. Nela, criou-se o CAR federal. Ou seja, ela criou um sistema federal de cadastro ambiental rural, dispensando, o mais interessante, dispensando já a reserva legal de averbação, desde que você indicasse ela no CAR federal. Ou seja, eu não precisava mais levar o cartório para averbar, então, muito mais prático, e eu lançaria os dados da mesma forma que o CAR mato-grossense. Eu mandaria um shape, eu faria o shape, o desenho no sistema da propriedade, indicaria onde era a reserva, indicaria onde eram as APPs, e aí cada estado partiriam para a sua análise da aprovação ou não daquela localização, daquilo que foi informado, se é verídico, sem verídico. Porque o CAR, desde a ideia inicial, ele é um sistema declaratório. Não é o estado que impõe para você o local que vai ser sua reserva legal. Não. Você declara onde vai ser sua reserva legal. Você declara o tamanho da sua propriedade. Você declara as APPs. Por um lado, é um sistema muito prático. Por outro lado, requer uma análise mais minuciosa. Porque, vou dar um exemplo para vocês. APP de curso d'água, a maioria das pessoas indica. Mas APP de borda de chapada, ninguém indica. Se você pegar as propriedades rurais, por exemplo, aqui na Petrovina, elas plantam até a borda da chapada, e ali tinha que ter 100 metros de APP. E se você pegar o CAR delas, não está indicado que ali é APP de borda de chapada. Então, ao mesmo tempo que o declaratório facilita, dá mais agilidade, exige do órgão uma análise mais minuciosa das informações prestadas. Qual que é o problema desse CAR federal? Todos os estados se juntaram para aprovar seus dados via CAR federal. Ou seja, o estado do Mato Grosso migrou todos os CAR estaduais para o sistema federal, que é o SICAR. Se você procurar aí na internet, car.gov.br, você vai entrar no sistema do SICAR. Ou se procurar no Google SICAR, você vai entrar no sistema do SICAR, que é o chamado CAR federal, né? Que é o CAR verdadeiramente dito, é o CAR hoje que se exige, né? Inclusive os bancos estão exigindo mais esse do que o estadual, né? Eles são vinculados, mas estão exigindo esse. Assim, mas professor, existe um estadual? Vocês vão ver a confusão que deu isso. O estado do Mato Grosso, então, migra tudo para o sistema federal, e no sistema federal, qualquer um de nós podemos entrar no sistema e prestar as informações. Qualquer um de nós. Eu não preciso conhecer de ArcGIS, de QGIS, de sistema de medição, eu não preciso nada disso. Eu entrava no sistema, pegava as ferramentas, que é igual a um ArcGIS, e desenhava a minha propriedade, do jeito que eu achava que ela era, os limites dela, sem coordenadas. Sem coordenadas. E indicava o que era o quê. Qual que é o problema disso? Muita gente não quer pagar o profissional, que é caro, é óbvio. E vocês estão aqui estudando, creio, para isso, para serem profissionais e receberem pelo serviço prestado. Então, muita gente não queria pagar o profissional, fazia por conta. O que acontece com isso? Diversas áreas sobrepostas no sistema. Isso já acontecia no CAR estadual?
Acontecia no CAR estadual a sobreposição. Acontecia no CAR estadual. Porque a gente tem um problema fundiário no estado do Mato Grosso muito grande ainda. Mas acontecia por causa do problema fundiário. E não por falta de conhecimento ou de instrumentos técnicos para lançar a área da propriedade, os limites, o perímetro da propriedade. Não é, o problema era falta de regularização fundiária no Mato Grosso. E que tinha também seus sistemas para tirar essas sobreposições. Quer dizer, quem apresentasse georreferenciamento tirava a sobreposição. Então, tem um monte de coisas interessantes a respeito disso. E aí, continuando de forma mais rápida aqui, o SICAR não deu muito certo. A SEMA não conseguiu analisar nenhum SICAR. Nenhum SICAR. Quando é do governo táxi, resolvem voltar para o CAR estadual. E aí vira uma bagunça. Porque eu pego de volta todos os dados migrados do sistema federal, trago de novo para um sistema estadual, uma base de dados estadual. Muita gente refez, porque precisou, muita gente deixou para lá e migrou aqueles dados que estavam no CAR federal. O Estado, então, cria uma lei para esse CAR estadual, que é a lei que vocês devem usar quando forem analisar algum CAR aqui no estado do Mato Grosso, que é a Lei Complementar 592 de 2017. Eu preferi não usar slide, porque eu acho que ficar a gente aqui, eu pondo número, lei, fica muito cansativo para um bate-papo como eu me propus a fazer. Né? Mas eu vou repetir devagar, é a Lei Complementar número 592 de 2017. Lei Complementar 592 de 2017 é uma lei do Mato Grosso, e ela é a lei do CAR que está vigente hoje. É a lei que vale para o cadastro ambiental rural no estado de Mato Grosso. Essa lei, então, ela traz todos os dados do CAR federal para o estado, e ele exige, o estado de Mato Grosso exige agora que tenha um profissional para fazer a inserção dos dados. Então, tem que ter o profissional com a RT. Então, anotação de responsabilidade técnica. O profissional, para poder lançar os dados no sistema, vai ter que apresentar RT, vai ter que apresentar... Ou seja, há uma responsabilidade técnica sobre os dados agora lançados no sistema, coisa que o CAR federal não exigia. Então, o CAR estadual passa a exigir, olha, você tem que lançar o sistema por um técnico, e esse técnico tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica sobre as informações que eles estão prestando. Veja a vantagem disso. A vantagem é que agora os dados normalmente vão estar georreferenciados, porque o técnico vai tomar esse cuidado. Ele vai apresentar o shape já pronto no sistema, e agora ele não manda mais o CD, né? Isso a gente lança totalmente na internet, ele lança totalmente o shape na internet. E a vantagem desse cara é que ele regulamenta as duas coisas mais importantes que o CAR se presta, que é o quê? Delimitar a reserva legal e delimitar as APPs. Então, o CAR se presta para isso, para você identificar onde está a propriedade no estado, quais são os limites dela e onde está a sua APP e reserva legal. Então, o estado do Mato Grosso trouxe esse CAR de volta, muita gente já se cadastrou no estadual. Esse estadual novo, ele é linkado com o federal, então a partir do momento que aprova o estadual, gera o federal, ele gera automaticamente o federal. Mesmo o documento do CAR, você consegue imprimir ele, a partir do momento que você lança o shape e os dados do CAR estadual no sistema, você já consegue emitir o CAR. Só que ele vai constar lá em análise. Então, esse em análise, ele não aparece lá no SICAR no federal. Ele tem o número do federal, ele vai ter um número do estadual, que é um número MT-/ano, e ele tem um número federal. Se alguém já viu o número federal, é aquele número cheio de números e letras, um número enorme. Então, ele gera esse número automaticamente, mas ele não libera no federal enquanto não tiver aprovado aqui no estado. Ele ficou mais complexo, perdemos tempo? Isso é verdade. Perdemos tempo, ficou mais complexo, ficou mais chato. As pessoas gastaram dinheiro à toa, porque elas fizeram um CAR estadual do MT Legal. Depois, teve que regularizar quem já tinha feito o CAR estadual do MT Legal lá em 2008 e anos seguintes. Quando veio o SICAR, o federal, tiveram que atualizar para lançar reserva legal e outras coisas. Aí, normalmente, gastaram de novo. Aí voltou para o estadual, tiveram que gastar de novo. Ou seja,
inclusive a minha dissertação, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, fala muito disso, da quantidade de leis que onera o nosso Estado. Inclusive tem um capítulo específico só de CAR, para quem quiser ler, tem de CAR, tem de licenciamento, etc. Esse sistema, ele tornou caro, porque as pessoas pagaram 2, 3 vezes para fazer a mesma coisa. Né? Então, ficou muito chato para o empreendedor, para a pessoa que é proprietário rural, essa questão. Porém, esse CAR estadual parece que agora está funcionando. Acredito que vocês viram aí na imprensa, depois das denúncias de irregularidade no CAR, que inclusive até um secretário foi preso, a SEMA contratou 50 profissionais só para analisar CAR. E está analisando. Pode acontecer 3 coisas na análise desse CAR. Pode ele ser aprovado, e aí ele vai estar no sistema como aprovado e vai gerar o número do SICAR, você vai conseguir imprimir o federal também. Ele pode estar em análise, então ele está na fila aguardando para ser analisado. E ele pode ser inapto, tá? Que é aquele que não foi aprovado. E aí vem uma lista de pendências, quando ele está inapto, ele vem uma lista de pendências para você regularizar. Se você não regularizar num prazo, ele é cancelado. Então, você vai ter um prazo para regularizar aquelas pendências que o órgão ambiental identificou. Esse CAR atual, como eu falei para vocês, ele é melhor. Esse da Lei Complementar 592 de 2017 é melhor, porque eu consigo identificar tanto as APPs quanto a reserva legal. O CAR, então, se torna verdadeiramente uma certidão de regularidade ambiental. E continua como pré-requisito para todas as outras atividades que você for exercer na propriedade. Então, hoje, para você exercer uma atividade rural, além do CAR, você vai precisar de uma autorização provisória de funcionamento. Ela está sendo provisória faz uns 5 anos, mas é o que tem. Também toda digital. Você faz tudo digital. Você informa o número do CAR, se o CAR estiver lá lançado, ele você diz a atividade, se é pecuária, se é agricultura, e ele gera esse documento anualmente para você, que é a licença ambiental para atividade pecuária ou de agricultura. Se eu quiser outras atividades em propriedade rural, como eu falei para vocês, armazém de grãos, às vezes uma indústria, às vezes a gente vê aí muito frigorífico, indústria de pescado, tanques de piscicultura, como eu falei, pista de descontaminação, lava-jato do empreendimento, lá da propriedade rural. Tudo isso eu vou precisar do CAR para me conseguir licenciar a atividade principal. Então, se eu quero licenciar um armazém, eu vou precisar do CAR. Então, se tornou uma certidão de regularidade ambiental. Qual que é a melhoria que esse CAR teve? Que eu agora sei onde está a reserva legal. Eu sei onde está a reserva legal. Eu consigo saber onde ela fica. Então, quando eu saio para fiscalizar, eu já consigo saber onde está uma reserva legal. E se ele desmatou, ou adentrou dentro dela, ou diminuiu ela, eu consigo saber. Ótimo. Lancei todos os dados no CAR. Lancei todas as informações que eu queria. Como funciona o procedimento na secretaria? Então, inicialmente o procedimento é todo online. Você vai lançar todas as informações que eu falei para vocês. Shapes, documento do proprietário, matrícula do imóvel, ou posse. Tem muita gente que fala assim, mas o meu é assentamento, eu não tenho documento. Gente, qualquer documento de posse. Então, um contrato de compra e venda, uma declaração do INCRA, do Intermate, qualquer documento de posse lhe dá direito de fazer o CAR da sua propriedade. Você não precisa ter a matrícula no seu nome. Se você tiver o documento de posse, você pode fazer o CAR. Então, essa desculpa de que eu não tenho documento, não cabe para não fazer o CAR. Tá? O CAR, a gente vê isso muito em assentamento, fala, não, mas você tem um contrato de compra e venda, você tem um documento do INCRA que diz que essa área é sua, que foi loteado, que foi... Ou, se for banco da terra, da associação, qual que é o seu lote, qual que é o do outro. Então, você consegue fazer o CAR com isso. Então, você junta todas essas informações online, com o shape da área, também tudo online. Isso entra no sistema e já gera o documento para você. Qual que é o passo no sistema? Vai para um analista, entra na fila, ele vai ficar sempre em análise, você vai consultar lá, vai estar sempre em análise, mas você já tem o documento, dizendo que você tem o CAR em análise. Ele vai estar em análise, e quando cair na mão de um analista, ele vai verificar as informações que você prestou, isso conferindo com imagens de satélite. Hoje nós estamos trabalhando com imagens do Sentinel, do Planet, tem o Landsat, que é um pouquinho pior, mas tem muita gente que gosta, tem o Landsat, mas o Planet hoje tem sido muito bom, o Sentinel tem sido muito bom.
Então, a gente trabalha com as imagens e consegue verificar, essa análise é feita só por imagens, consegue verificar imagem de documentação, se tem alguma inconsistência. Estando tudo correto, dá aprovado, beleza, lança no sistema do SICAR. Não estando correto, como vai fazer isso? Se faltar documentação ou faltar informação não prestada, você vai receber um ofício de pendências, um documento de pendências, para regularizar num prazo X. Se não regularizar, vai ser reprovado. Se você regularizar, então, vai se voltar para a análise e verificar os dados que você apresentou, e aí sim vai ser aprovado ou totalmente reprovado, se não tem nada de verdade. Mas aí muita gente vai pensar, mas professor, pode ser que eu tenha déficit de reserva? Pode ser que eu tenha déficit de APP? Como que eu faço? Lembra que eu falei para vocês que no sistema do CAR do MT Legal se fazia um TAC. Esse nome mudou no Código Florestal e chama agora PRA. PRA, um plano de recuperação de áreas. Tá? Você vai assinar, então, esse termo de compromisso, que é o PRA, para recuperar essa área. Assim que você assina esse termo de compromisso de recuperação da área, automaticamente isso vai ser monitorado, essa recuperação, e seu CAR vai ser aprovado até alguma verificação de alguma irregularidade, ou seja, que você não recuperou, que você abandonou a área e não tomou conta, não cumpriu, até pode ser cancelado por falta de descumprimento. Tá? Assim, mas e se existe alguma irregularidade e você diz que não existe? Por exemplo, nós tivemos um problema em Paranatinga esses tempos, que o proprietário rural, o engenheiro dele, afirmava que não existia nascente em tal local, e a SEMA, por questão de declividade do terreno, entendia que era uma nascente. E ele não lançou no sistema do CAR. E nessa dúvida, ele dizendo que não era, tirou foto, mandou relatório, etc., que não era, na dúvida, a equipe que faz a análise do CAR pediu à equipe de fiscalização que fosse lá verificar. Chegando lá no ponto mesmo exato, nós não conseguimos nem entrar lá. Era muito mato, muito cerradão, mas conseguimos visualizar, dando a volta, que existia sim uma nascente. E aí fizemos um relatório para o pessoal do CAR dizendo, olha, é uma nascente mesmo. Então, essa área vai ser delimitada como área de APP e deve ser recuperada, preservada e etc. Então, existem vários instrumentos para essa análise. Tem um instrumento eletrônico, tem um instrumento documental e tem também a possibilidade das vistorias in loco, para verificação. E aí, qualquer recuperação que tenha que ser feita, vai ser assinado esse PRA, esse documento, que também está previsto nessa lei complementar que eu falei para vocês. Lá ele tem todos esses passos, como esses documentos. Como eu posso fazer essa recomposição de reserva? O Código Florestal nos dá 3 opções, né? Porque a APP, ela não tem como eu mudar ela. A APP, onde ela vai ter que ficar, então eu vou ter que recuperar de acordo com o que está no Código Florestal, lá no artigo 4º, ou de acordo com o 68 do Código Florestal, que faz aquela que a gente chama de escadinha, né? Que, de acordo com o tamanho da propriedade, e se aquela área já estava em uso antes de 2008, 22 de julho de 2008, você não precisa recuperar tudo. Então, se era para recuperar 30 metros, você recupera só 5, ou tem que preservar só 5. Então, existe isso lá no Código Florestal, acredito que vocês devem ter uma noção disso. Para a APP, eu acho que não há muito problema sobre isso, porque existe a regra na lei de metragem e a regra de transição para essas pessoas que já estavam usando antes de 22 de julho de 2008 e, conforme o tamanho da propriedade, uma escadinha de recuperação. Então, para a APP, não há muita dificuldade, que a regra é clara. Eu vou falar igual o rapaz lá do futebol, a regra é clara, não tem o que discutir. A questão é da reserva legal. O Mato Grosso, a gente está situado, de acordo com a legislação, na Amazônia Legal, né? O estado do Mato Grosso está na Amazônia Legal, e, portanto, a gente tem o bioma de Cerrado, o bioma amazônico, o bioma do Pantanal, como os principais biomas, sendo que o Cerrado e o Pantanal, por suas semelhanças, é considerado 35% de reserva legal, e a região amazônica considerado, a região de floresta amazônica, considerada 80% de reserva legal. Muitas vezes a gente sabe que não vai ter esses 80%, não vai ter esses 35%, que é o que hoje se trabalha no Estado, né?
que é a reserva legal para a área de Amazônia Legal. Como que eu faço isso? Eu tenho 3 opções. Ou eu recupero na minha própria área, ou eu cedo uma área que eu tenho de sobra, que eu não vou usar, para recompor essa área que falta numa propriedade. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade plana que tem pouca reserva legal. Eu tenho que recompor 25% dela. Vamos supor que 25% dela seja 250 hectares. E eu tenho outra propriedade rural de 600 hectares. No meio do morro, só mato, muito difícil de utilizar. Eu retiro desses 600 hectares 35%, que é a reserva legal daquela propriedade, e indico a diferença dos 65% remanescente para completar a reserva legal daquela que é plana, desde que eu me comprometa a não utilizar essa área. É a chamada compensação da reserva legal. É possível fazer isso? É possível. Isso vai ter que ser feito, ele é um pouco mais complicado, porque eu tenho que fazer na matrícula do imóvel. Eu tenho que fazer na matrícula do imóvel, dizendo que aquela área, daquela outra propriedade, é reserva legal da propriedade tal. E naquela propriedade que está faltando reserva, tem déficit, vai constar na matrícula dela que a reserva em déficit está alocada na matrícula da propriedade tal. É um pouco mais complexo, mas é feito de forma que fique difícil de depois você se livrar dessa obrigação. Tá? Porque como está na matrícula do imóvel, imagina na hora de você vender esse imóvel. Eu quero vender aquela área lá de morro, que é a reserva da outra fazenda. Quem for comprar vai falar assim, mas eu não posso usar a fazenda inteira, eu vou poder usar 50 hectares, 20 hectares só, de 600, porque a maior parte, uma parte é a reserva dessa propriedade e a outra parte é a reserva da outra propriedade. Está na matrícula isso. Então, dificulta até a venda. Mas, recompõe uma área, se você quer recompor e usar mais uma área plana, uma forma de se fazer. É uma forma de se fazer. A segunda forma de se fazer é uma situação um pouco mais complexa, porque a sua propriedade ela tem que estar inserida em uma unidade de conservação. Se parte da sua propriedade está inserida numa unidade de conservação que ainda não foi indenizada, ou seja, que o Estado não comprou de você aquela parte, não te indenizou pelaquela parte que ele desapropriou para fazer a unidade de conservação, você pode doar ela para o Estado, ou seja, você não vai receber indenização, e aquela quantitativo vira reserva legal da sua propriedade. Tá? Aqui em Rondonópolis a gente tem algumas situações. A Fazenda Guarita ali, o fundo dela unidade de conservação, uma parte dela é unidade de conservação. Foi delimitada como Parque Dom Osório Stoffel. Ela não foi indenizada até hoje por essa área que perdeu. Então, o que ela pode fazer hoje? Ela pode doar isso para o Estado e substituir alguma reserva legal que essa quantidade de hectares, substituir alguma reserva legal que ela tenha em outras propriedades ou nessa mesma propriedade que esteja em déficit, né, que esteja faltando. E por último, até porque o tempo já está se esgotando, a gente tem a figura do CRA, que é um crédito de reserva legal, ou crédito de reserva ambiental, que é o nome correto. Esse é mais complexo ainda. Por quê? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de preservar. O que eu vou fazer? Em vez de eu doar para alguém, se eu vender para alguém aquilo para fazer reserva, ou eu alugar para alguém fazer reserva, alguma coisa assim, e ficar lá na matrícula, o que eu faço? Eu tiro a parte da reserva daquela propriedade. Então, vamos pegar uma propriedade de 1.000 hectares na Amazônia Legal. Ela está toda fechada. Eu tiro 800 hectares, que é a reserva daquela propriedade, e me sobrou 20 fechado, que eu não vou usar. Eu transformo aquilo em crédito ambiental. Como se fosse um título mesmo, um documento, dizendo, olha, isso aqui, esses 20% dessa propriedade, eu vendo aquele título. Isso é feito em cartório, você cria um título, um papel, um documento mesmo, como se fosse uma matrícula, etc., e vende aquele título para quem precisa. Isso ainda eu não vi nenhum acontecer, porque ele é muito burocrático. Você tem que ir no cartório gerar um título, e esse título você vende o título, mas você é responsável da propriedade. Normalmente a pessoa não quer ficar responsável pela propriedade, ela quer vender, então, a propriedade para o outro fazer reserva legal.
Porque quando ela emite o crédito, ela é responsável por cuidar, porque a propriedade continua dela. Ela está vendendo só a preservação. Então, temos que tomar cuidado com esse CRA, porque ele é muito mais complexo, mas é uma forma de recomposição prevista, de compensação de déficit prevista no Código Florestal. Porém, aqui no Mato Grosso eu não vi nenhuma ainda dessa forma, com esse título. Ok? Eu não quero me alongar mais, mas eu quero conversar com vocês um pouco. Muito assunto para falar, mas o que eu quero deixar aqui é que o CAR é um instrumento muito importante. Ele é muito importante, porque hoje, com ele, eu sei quem é o proprietário. Eu chego numa fazenda que teve um desmate, o satélite pega o desmate, eu vou ao local, confirmo o desmate, eu não preciso nem saber, eu não preciso correr atrás do proprietário, porque eu tenho os dados dele, eu tenho a informação da propriedade dele, eu tenho o limite da propriedade para ter certeza que foi na propriedade dele. Eu consigo saber se está dentro da reserva aquele desmate ou não, se ele invadiu ou não, se está em APP ou não. Então, o CAR é um instrumento importantíssimo para a regularização ambiental no Brasil. O Mato Grosso já está com 80% da propriedade cadastrada. A gente lembra que eu falei que em 2009 chegou a 60%. Com o CAR atual, nós já estamos 80% a mais de 80% cadastrados, ainda tem propriedade sem cadastro. Principalmente aquelas que saíram do CAR federal e vieram para o estadual e as pessoas não regularizaram, não corrigiram, ainda tem muita. Mas a gente já tem uma noção. Mesmo essas que cadastraram no CAR federal, eu já tenho uma noção de localização, de limites dela, de vizinhança. Então, é um instrumento importantíssimo. Na verdade, o CAR eu considero uma certidão de regularidade ambiental. Ok? Espero ter esclarecido um pouco da história do CAR e como funciona o CAR. E deixo a palavra para vocês para alguns questionamentos, algumas dúvidas. Estou à disposição. Muito obrigado aí, professor Leonardo, a apresentação bem detalhada, bem caracterizando aí com a sua experiência essa realidade aí da legislação ambiental, desde antes do novo Código Ambiental até como é a situação atual, né? Eu colocaria o seguinte, né? Um aspecto importante da sua fala, que é importante para os discentes, aí, os participantes entenderem e terem essa perspectiva de que a sistemática de regulação ambiental de Mato Grosso foi, vamos dizer assim, uma das experiências que embasaram a própria criação em 2012 do novo Código Ambiental. Então, o MT Legal, esse, vamos dizer, CAR mato-grossense, ele foi utilizado como experiência que depois foi federalizado. Sim, então, o Mato Grosso foi pioneiro, né, nesse cadastramento de propriedades rurais. Exato. Então, é uma situação de uma experiência mato-grossense que foi, né, utilizada como base dessa legislação mais recente ambiental brasileira. Outro aspecto importante, aí eu não sei se o professor Leonardo tem assim informações mais precisas ou dá uma visão mais geral, essa situação aqui para a região sudeste de Mato Grosso, porque você tem o SICAR, e aí Mato Grosso retornou para essa sistemática aí, por essa legislação estadual, com a caracterização do CAR estadual mais registrado, né, linkado com o federal. Na base do SICAR, você tem lá as propriedades, tem toda lá o banco de dados dessas propriedades. No nosso caso aqui da região sudeste, as duas bases de dados, elas são convergentes, elas estão, o que está cadastrado na plataforma de Mato Grosso, ela é igual à federal ou tem divergência? Essa questão mais técnica, assim,
Se a gente pegar os dados do SICAR, bate com os dados do sistema de Mato Grosso ou tem divergência? Ele tem que bater, porque a partir do momento que você lança o shape, ele automaticamente vai lançar no sistema federal. Eu só não vou conseguir emitir o documento federal enquanto não for aprovado no Mato Grosso. Mas se você faz uma consulta no SICAR, ele tem que aparecer naquele mapa geral a divisão. Mas eu aconselho a gente do Estado sempre fazer a consulta pelo portal da SEMA. Porque você vai ter a noção, porque o SICAR vai ter aqueles CARs que não foram atualizados, que não foram migrados de volta. Então, quando você faz a consulta diretamente do estadual, você vai ter a noção se ele já está na base de dados estadual, se ele já está regularizado no estado. Como eu não estou aqui na SEMA, eu não consigo acessar o sistema como fala, espelhar para vocês aí, né? Compartilhar com vocês. Porque a gente tem lá no nosso sistema, no ArcGIS, os CAR migrado, que é esses que estão no SICAR, mas que não, quando voltaram para o estado de Mato Grosso, as pessoas deixaram lá, abandonaram e não deram andamento nele. Não atualizaram para o estadual. E nós temos aqueles que já atualizaram. Então, a base linkada, ela tem todos. Ela tem todos. Só que na base estadual vai ter só os que foram atualizados no estado. Então, se você quer saber todos, você consegue pelo SICAR saber todos. Os estaduais já atualizados e aqueles antigos do SICAR. Se você quer saber os do estado, que já estão atualizados só no estado, aí você vai pelo sistema do portal da SEMA, vai ter lá CAR, MT, e aí você vai pelo mapa, você consegue, verificando até o polígono, né, da propriedade, o perímetro da propriedade. Ótimo. Então, a gente abre aí para quem quiser fazer alguma observação, fazer alguma pergunta aí para o professor. Tem o chat aqui do lado. Podem escrever que aí eu faço a pergunta. E dando continuidade, o professor comentou sobre a CRA. Como é que está essa situação da CRA aqui em Mato Grosso? Porque tem outros estados, Mato Grosso do Sul parece que já está emitindo esses certificados aí de crédito, aí tem certas avaliações jurídicas que isso aí não tem fundamentação, porque o governo federal ainda não encampou não implementou essa CRA em nível federal. Como é que está a discussão aí interna da SEMA quanto a essas CRAs? Olha, como eu falei para você, eu não vi nenhuma aqui no estado. É um assunto que eu não vejo tocar na SEMA sobre isso. Tá? Eu estou aqui na regional, então às vezes a gente não tem contato com o dia a dia lá do pessoal que analisa CAR. Mas eu não vi nenhuma situação no sistema que foi apresentado CRA. Até porque eu acho que essa CRA precisa de uma regulamentação federal para poder... Porque ela vai ter, como eu falei para você, ela é um título. Ela tem que ser emitida, ou eu acredito que quem tem que emitir vai ser o cartório. Porque ele vai ter que lançar na matrícula que foi emitido um título. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar de... a gente fugiu o nome aqui. É muito comum. Cédula Rural Pignoratícia. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar. O que é uma cédula rural pignoratícia? Você tem uma dívida, então o banco vai e lança essa dívida na sua matrícula e emite uma cédula para ser comercializada entre os bancos. Ele emite um documento para captar dinheiro, como se fosse documentos, ações de bolsa de valores. O CRA é a mesma coisa. Ele tem que ser implantado da mesma forma. Ele vai ficar vinculado a uma matrícula, eu vou emitir um título que eu posso passar na mão de qualquer um, transferir para a mão dessas pessoas. E as pessoas que querem adquirir esse CRA vão me comprar esse CRA e vão usar para juntar no processo do CAR para compensar a sua reserva legal. Essa é a sistemática que deve ser adotada, mas eu não vi regulamentação disso e não vi aqui no estado do Mato Grosso nada sobre alguém utilizando disso. Como eu falei para você, as pessoas preferem então logo vender, até porque para emitir a CRA eu tenho que continuar responsável pela propriedade.
Então, se alguém invadir, a responsabilidade é minha, não é de quem está com o título, de quem usou o título. Continua sendo minha, que sou o dono da propriedade. Ele é só um título que faz, é um título de preservação, né? Como a cédula rural pignoratícia é um título de crédito, o CRA vai ser um título de recuperação, né? De proteção. Não sei se eu esclareci. Sim, sim, deu para entender. Aqui a Ana Anice, nós temos aqui um público dos discentes do programa e também de graduandos, Okay. de alguns cursos aqui da universidade. A Ana Anice, ela está colocando aqui, eu acho que o professor já, de certa forma, já apresentou, né, a visão dele, mas aqui ela está perguntando, existe procura pelo crédito de reserva ambiental por parte de empresas para compensação? Olha, eu não vi isso ainda até hoje. Como eu falei, não vi ninguém usando esses créditos. Como não tem uma regulamentação clara sobre como emitir esse crédito, eu estou usando como exemplo o crédito, a cédula rural pignoratícia, porque é o mais próximo da ideia que está prevista no Código Florestal. Mas não vi ainda isso na prática. Principalmente aqui no Mato Grosso, não vi nenhum processo de CAR, porque assim, eu lido aqui mais na região sudeste, né? A gente viaja e consulta mais os documentos aqui da região sudeste, que vai até, a nossa área vai até Paranatinga, é o mais longe que a gente tem. Nenhuma dessas propriedades que a gente consulta tem CRA. Todas ou é recuperação na própria propriedade ou é compensação em outra propriedade. A Jennifer é nossa discente do mestrado, ela coloca aqui o seguinte, tendo ocorrido a supressão de vegetação nativa, localizada em áreas de preservação permanente, como é realizada a recuperação da área? A recuperação da área normalmente é feita com o quê? Com a apresentação do que a gente chama de PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada. Esse plano, ele vai apresentar o quê? A delimitação do que é para ser recuperado, ou seja, qual é a área a ser recuperada? 1 hectare, 2 hectares? Onde está a localização dessa área? Então, as coordenadas geográficas do polígono da área a ser recuperada. Isso tudo com base no que está na legislação, né? Então, se for uma área de nascente, é um raio de 50 metros do ponto da nascente. Então, nesse raio de 50 metros, se houver alguma parte degradada, o engenheiro vai medir essa área. É sempre feita com um profissional da área, engenheiro florestal ou ambiental. Ele vai apresentar esse PRAD com a RT, com a anotação de responsabilidade técnica, dizendo o quê? Como vai ser essa recuperação? Plantio de mudas no primeiro ano, controle de praga segundo, replantio no terceiro, verificação, e até, normalmente, 10 anos, 15 anos, que a pessoa fica responsável para recuperar aquilo. Então, as recuperações são feitas dessa forma, com a apresentação do PRAD, com a responsabilidade técnica de um responsável, de um responsável técnico. O que isso é importante mencionar? Há uma solidariedade caso não haja recuperação, ou seja, pode ser autuado tanto o proprietário da área quanto o responsável técnico que não executou o plano conforme ele apresentou a sua anotação de responsabilidade técnica. Então, normalmente na hora de você fazer sua RT, se você vai só fazer o plano e não vai executar o plano, deixar bem claro na sua RT que você vai só apresentar o projeto, o plano. Quem vai executar vai ser outro profissional. Se você vai fazer o plano e executar, sua RT vai ter o plano e a execução. E se nessa execução você não cumpriu aquilo que você expôs, você pode ser responsabilizado também junto com o proprietário rural. É evidente que a gente está falando de natureza. Então, pode ser que dê pedra, que aquelas mudas não vinguem por um motivo. E você, então, vai apresentar os motivos que não vingou e a SEMA vai analisar se é verdade ou não. E sendo verdade, claro, se não tem como recuperar a área. Imagina uma área toda de lajedo, um APP na beira de um córrego. Como eu vou plantar alguma coisa ali? A lei fala que a APP ela não precisa ser vegetada. Então, é só preservada. Não sei se ficou claro para ela essa parte de recuperação, tá, Jennifer? Seria mais ou menos isso. Sim. A Cíntia está perguntando onde vai ser a gravação, eu copiei aqui o link do canal. Tá, Cíntia?
Leonardo está parabenizando. Uma pergunta: como está o regramento da Piracema no estado de Mato Grosso atualmente? A Piracema, ela está, segundo estudos que foram feitos por biólogos, não só da SEMA, etc., a Piracema ela vai de outubro a final de janeiro, né? A 31 de janeiro. 1º de outubro a 31 de janeiro, todos os anos, tem sido, nos últimos 4, 5 anos, tem sido esse período. A regulamentação é definição desse período de defeso, que a gente chama, né, de proibição de pesca, e fiscalização. O trabalho vem sendo feito, esse é o trabalho que vem sendo feito. Infelizmente, a nossa equipe não é muito grande. Por exemplo, aqui em Rondonópolis, nós somos 3 da fiscalização, para 19 municípios. Então, não é fácil cuidar disso tudo. Mas a gente tem o reforço da PM Ambiental, né, que trabalha em regime de plantão. Então, a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido. A professora Camila Mioto, a nossa professora aqui no programa, ela está perguntando: prezado Leonardo, excelente apresentação. Para o estado de Mato Grosso, a quantidade de CAR realizados é satisfatória? Eu creio que sim. Nós somos o estado mais avançado em termos de cadastro. Tem estado aí que está patinando desde 2013, 2014, que começou a efetivar o SICAR, né, que teve cursos da Universidade de Lavras, cursos completíssimos, como cadastrar, e até hoje tem estado patinando. O estado de Mato Grosso, nesse sentido, é o mais avançado na questão do CAR. Até porque a gente já tinha o CAR, né? Como o professor Luiz frisou, e eu mencionei no início, a gente já tinha muitos cadastros, então foi só ampliação. Então, na verdade, ampliação e regularização. Na verdade, o estado de Mato Grosso está bem satisfatório. Claro que nunca é 100%, né? A gente sabe como que as questões ambientais são vistas, nunca é 100%, mas eu tenho um ponto bem interessante. O CAR vai ajudar muito também na regularização fundiária do estado. A gente ainda tem muita sobreposição de propriedade com papel e sem terra, terra sem papel. O CAR vai ajudar bastante nessa regularização fundiária, porque para você desfazer essas sobreposições, normalmente você vai ter que apresentar o georreferenciamento da área. Então, vai ajudar bastante, e acho que, além de ser satisfatório para a questão ambiental, vai ser muito importante para a regularização fundiária do estado. Então, estamos chegando aí 20 horas, né? Já é o tempo previsto do seminário. Eu gostaria de agradecer muito aí a participação do professor, foi muito esclarecedora aí a sua fala. Acho que foi, de certa forma, bastante útil para os discentes que têm contato com essa questão da legislação e a prática dessas atividades aí sob o ponto de vista da SEMA. Nos colocamos à disposição da SEMA, do professor Leonardo, para qualquer situação que precise aí do nosso apoio aqui do programa. Nós nos colocamos à disposição aí para participar aí, o professor, inclusive, pelo que disse, é pesquisador, né, professor universitário, então acho que podemos aí, à medida que seja possível, nos colocamos à disposição aí de estreitar laços, tanto com a SEMA, mas com o professor também, especialmente com o professor Leonardo. Professor Luiz Otávio, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que se dispuseram a ficar essa 1 hora aqui trocando essa ideia. Eu sei que eu falo às vezes um pouco rápido, etc. Então me desculpe, isso é um pouco da mineirice, que sou mineiro, então eu falo meio junto, sabe, passado, leite, mais tomate. E eu vou deixar o link aqui da minha dissertação para quem quiser dar uma olhada. Tem um capítulo só sobre o CAR, além de ter sobre licenciamento e outros itens. Vou deixar o e-mail para quem precisar. Eu vi que tinha algumas outras dúvidas, pode mandar no e-mail. Eu só não prometo responder tão rápido, porque a gente passa a vida tão complicada, tão corrida, mas eu respondo. Eu demoro um pouquinho, mas respondo. Então, deixo o e-mail aí para aqueles que quiserem assistir. Por fim, obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo. Estou à disposição também
para qualquer convite presencial, online, trabalho em pesquisa, grupo de pesquisa, e como profissional da área de meio ambiente, como profissional pesquisador, como profissional da educação. Boa noite a vocês, muito obrigado, professor Luiz Otávio, e os demais professores e discentes da Universidade Federal de Rondonópolis. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Boa noite a todos.